Colossenses 3, versículos de 9 a 17. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. As virtudes que devem ser cultivadas. Revesti-vos, pois, eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Interessante como a palavra de Deus, ela nos fala a respeito de algumas virtudes, algumas coisas importantes que nós devemos buscar. Fazendo uma comparação disso com o dia a dia das pessoas, o que geralmente as pessoas buscam no seu dia a dia? Às vezes nós estamos mais preocupados com a nossa aparência, com estar na moda, com o que os outros vão notar, que os outros vão pensar de nós. Nós esquecemos que muito mais importante do que esse estar na moda é viver conforme a palavra de Deus. Existe um livro chamado 1808, seu autor chama Laurentino Gomes. Me chamou a atenção uma parte que fala a respeito daquela viagem que Carlota Joaquina, o rei, fizeram lá de Portugal para o Brasil. E conta que aquela viagem foi uma viagem muito difícil para eles. E aquelas damas, né, todas bonitas lá, ficaram com dificuldades com piolhos. E diz que aquelas tiveram que raspar a cabeça. Ou algumas com cabelos bem curtos. E assim elas desembarcaram no Brasil. O que chama a atenção é o que aconteceu. Conta o livro que as princesas, assim, vistas, né, pelas brasileiras, as mulheres do Rio de Janeiro, acharam que aquilo era a última moda da Europa. E dentro de pouco tempo todo mundo começou a raspar o cabelo, a cortar o cabelo e a usar turbantes e assim também aqueles cabelos bem curtinhos. A última moda. Nesse livro também tem uma passagem que fala a respeito de o que estar na moda era chique quanto mais escravos você possuía. Agora você imagina, né? Eu vou ler um pedacinho aqui, que diz o seguinte:
A indumentária e os novos hábitos transplantados pela corte eram exibidos nas noites de espetáculo do teatro de São João ou nas missas de domingo. Nessas ocasiões, um símbolo indiscutível de status era o número de escravos e serviçais que acompanhavam seus senhores nas ruas do Rio de Janeiro. Os mais ricos e poderosos tinham as maiores comitivas e faziam questão de exibi-las como símbolo da sua importância social. E aí diz, aqueles que não tinham muito dinheiro, eles alugavam escravos para ir nas missas com escravos. Diz que as mulheres chegavam para fazer a unha, o cabelo, naqueles cabeleireiros lá. E quanto mais escravos ela levava junto com ela, ela era mais poderosa, mais chique. Um escravo custava, nos dinheiros de hoje, cerca de 40 mil reais. Então era chique se andar com um monte de escravo, né? Símbolo de status. Hoje os homens talvez querem andar com um carro de 150 mil reais, ou querem mostrar outras coisas. Mas o que é estar na moda para o cristão? O que nós temos que buscar principalmente? Então, contrário a essa tão grande preocupação que o mundo tem, e sempre terá, em estar na moda na atualidade. Você consegue se imaginar hoje, se você vivesse nessa época, tentando alugar um escravo para vir para a igreja, mais chique que o outro? O outro chegou na igreja, não tem escravo. E eu cheguei, eu tenho o meu escravo. Não dá para imaginar isso, né? Mas infelizmente, se a gente estivesse vivendo naquela época, não sei não, viu? Como seria? Então a gente pensa. A palavra de Deus fala que estar na moda para o cristão não é simplesmente seguir o que o mundo vive. E mesmo porque não existe moda para cristão. Moda dá a ideia de alguma coisa que muda, né? Moda. A moda para o cristão, ou seja, é sempre a mesma. A moda não muda, não fica ultrapassado. E qual é essa moda? Despir-se do velho homem, se revestir-se da imagem de Deus. Ao invés de andar com roupas bonitas, a Bíblia fala sobre vestes brancas de santidade. No lugar do perfume importado, o bom perfume de Cristo. No lugar de sapatos luxuosos para os pés, calçai o evangelho da paz. Então a nossa preocupação não deve ser o que vestir, estar na moda. Disse muito bem Mateus 6, 25, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que é a vez de comer ou beber, ou pelo vosso corpo, quanto que é a vez de vestir. Mas a nossa preocupação deve ser viver com Cristo, andar com Cristo. Mais do que o alimento do corpo, é procurar conhecer a Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Lembrar que o melhor lucro é a piedade com o contentamento. Olha que frase interessante da Bíblia, né? Quando te perguntarem qual que é a maior fonte de lucro, você pensa, não, hoje em dia é dólar. Não, a grande fonte de lucro é a piedade. É um negócio que poucas pessoas estão querendo buscar, né? Ser piedosos, humildes. E contentamento. Contentamento é para o fraco. Não, a Bíblia diz que é grande fonte de lucro. Buscar a paz, a misericórdia. E assim nós poderemos chegar ao que Apocalipse 19, 8 diz. Foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. A roupa mais bela, linho fino, brilhante e puro. Você quer andar bem vestido? Você quer estar na moda? Atos santos dos justos. Você vai estar bonito. Quanto mais nós pudermos andarmos nesses atos santos dos justos.
Então que nós possamos refletir nessa manhã, irmãos, que melhor que estar na moda é viver de modo agradável a Deus. Melhor do que estar na moda é viver de modo agradável a Deus. Graças a Deus por estarmos aqui nessa manhã. Podemos buscar a presença de Deus. Podemos buscar a presença do Senhor. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, por mais um dia, pela nossa vida, e agradecemos a Ti pela Tua palavra. Cuide de nós, ó Pai, nos abençoe em todos os nossos dias, em todos os momentos, ó Pai. E nos dê essa paz, ó Deus, de buscar as coisas do Senhor, tirando de nós a preocupação, a ansiedade pelas conquistas desse mundo, ó Pai. Nos abençoe, nós oramos em nome de Jesus. Amém.